dos oitavos anos ABC. Esse roteiro foi feito em uma parceria com a professora Cacilda. Nós duas trabalhamos juntas e fizemos esse roteiro. E esse vídeo serve para explicar, então, para os 3 oitavos anos, como realizar essas atividades e falar um pouquinho delas. Vamos lá, então? A atividade 1 traz como tema o período regencial no Brasil. Para vocês entenderem melhor o que foi esse período, vamos dar uma retomada. O Brasil ele foi colônia de Portugal de 1500 e ele se tornou um país independente em 1822. Nesse momento em que o Brasil se torna um país independente, no dia 7 de setembro de 1822, inicia-se o Brasil Império. Hoje nós vivemos no Brasil República. Mas de 1822 a 1889 nós tivemos o Brasil Império. Então nós tivemos o Brasil Colônia, o Brasil Império e hoje nós temos o Brasil, que é uma república. E aí então, pessoal, esse período regencial aconteceu dentro do Brasil Império. Então lembrando, Brasil Colônia, Brasil Império e hoje Brasil República. Esse período regencial aconteceu entre os anos de 1831 a 1840, dentro do Brasil Império, após a independência do Brasil. E o que foi esse período, pessoal? Em 1822, então, o Brasil se torna um país independente e passa a ser governado pelo Dom Pedro I. Essa independência é até interessante a gente pensar que o Brasil deixa de pertencer a Portugal, mas continua sendo governado por um descendente de português, por alguém que representava ainda Portugal. E então, gente, esse período foi bastante conturbado. Em 1824 foi feita uma Constituição para o Brasil e um dos artigos dessa Constituição implantava o poder moderador. O que era isso? Existiam os poderes executivo, legislativo, judiciário e um quarto poder que era moderador. Vamos lembrar que a criação dos 3 poderes existia justamente para que um governante não se tornasse um ditador, não tomasse as decisões políticas sozinho. Só que esse poder moderador dava para o imperador do Brasil, que no caso era Dom Pedro I, o poder de tomar as decisões finais. O poder moderador deveria servir para que o imperador utilizasse ele para mediar os conflitos, para mediar as decisões, mas muitas vezes ele era usado para que o imperador fizesse prevalecer a sua vontade. E aí então, os opositores do governo começaram a ficar bastante descontentes com isso. Fora isso, o Brasil também estava mergulhado numa crise financeira bastante grande. Em 1829, o Banco do Brasil veio à falência. E o que aconteceu? O imperador se viu em meio a muitas revoltas, em meio a muitas críticas, em meio a uma oposição bastante ferrenha. E aí, em 1831, ele resolveu fazer uma visita à cidade mineira de Ouro Preto, para tentar acalmar os ânimos das pessoas que estavam revoltadas com seu governo. Ele foi recebido na cidade de Ouro Preto de uma forma não muito agradável. As pessoas receberam ele com algumas faixas com dizeres que não estavam gostando do governo dele, que eram oposição ao governo dele. E ele volta para o Rio de Janeiro, onde era a sede do governo. Chegando no Rio de Janeiro, os portugueses que apoiavam esse imperador, o Dom Pedro I, eles organizaram uma festa, uma recepção para a chegada dele. Só que os opositores ao governo não gostaram, não curtiram essa recepção, já que a coisa estava tão bagunçada. E então aconteceu um confronto entre os que apoiavam o governo e os que eram oposição, se enfrentaram, começaram a brigar nas ruas e usaram garrafas para quebrar os vidros das casas, e esse episódio ficou sendo conhecido como Noite das Garrafadas. E ele é bem interessante para mostrar que o governo não estava legal, que o primeiro reinado não estava bom. E aí então o que fez Dom Pedro I? Ele vai abdicar do trono, lembrando que lá em Portugal tinha falecido Dom João, e ele era o herdeiro do Dom João.
E aqui no Brasil as coisas não estavam nada boas, né? Ele não estava conseguindo governar o país de uma forma bacana. Então ele vai abdicar. O que é isso? Ele vai abrir mão do trono em favor do seu filho, o Pedro de Alcântara. Só que tinha um problema. O Pedro de Alcântara, que é o Dom Pedro II, ele tinha na época 5 anos. E uma criança com 5 anos não poderia governar um país. O que fazer então? Até que ele completasse a maioridade, ficou acordado que um grupo de 3 pessoas, chamado de regência, ia então tomar as decisões, ia governar, organizar o país. E isso aconteceu, o Brasil governado por regências, no total foram 4 regências, de 1831 até 1840. Opa, peraí, mas se o Dom Pedro II tinha 5 anos em 1831, em 1840 ele ainda não tinha 18. Não, não tinha mesmo. E o correto é que ele assumisse o trono aos 18 anos. Só que aconteceu nesse ano de 1840 o golpe da maioridade. E o Dom Pedro II foi coroado imperador aos 15 anos de idade e passou a governar o Brasil. E nesse momento começa então o Segundo Império do Brasil, que vai se estender até 1889, mas isso já é um outro período que a gente vai estudar. Enfim, nesse meio tempo aí que o Dom Pedro I abriu mão do trono em favor do seu filho com 5 aninhos de idade e o Brasil passou a ser governado por um grupo de 3 pessoas, e esses grupos foram. Entrava um, depois entrava outro, e ao todo foram 4. Então, num período curto, o Brasil foi governado por várias pessoas diferentes. Será que isso foi legal? Parece que não. E como que a gente percebe que não? Pelas várias rebeliões que aconteceram, pelas várias revoltas. E essas revoltas, que são fruto do nosso estudo, objeto do nosso estudo, elas estão aqui, ó, detalhadas nesse quadro. A revolta dos malês, a cabanagem, a farroupilha, a sabinada e a balaiada. E vocês vão perceber que essas revoltas não aconteceram só em um lugar, elas aconteceram em vários lugares do país. Aqui estão os estados que elas aconteceram. Nessa terceira parte do quadro estão os envolvidos, a gente percebe, ó, cativos, escravos muçulmanos, índios, mestiços, pecuaristas, classe média, comerciantes, populares, ou seja, muitas pessoas envolvidas nessas rebeliões, o que significava que tinha muita gente que não estava satisfeita com a forma de governo. O que eles queriam? O que eles pediam com essas rebeliões? Muitas coisas. Fim da escravidão, melhores condições de vida, mudança da política de impostos do governo, eles queriam uma república, eles queriam uma melhor condição de vida, queriam sair daquela miséria social, daquela injustiça social que eles estavam vivendo e queriam melhores condições de vida. Os resultados, vocês vão ver aqui, nem sempre foram os mais agradáveis. Muitas pessoas enforcadas, expulsas do país, presas. Nossa, professora, mas então o esforço dessas pessoas não valeu de nada? Claro que valeu. Por quê? Porque a cada rebelião, o poder do imperador ia sendo minado. E ele ia percebendo, as pessoas que estavam governando o país iam então percebendo que daquela forma não dava para ficar. Passaram-se anos e vieram conquistas. Por exemplo, hoje não se tira um imperador, um presidente, só da vontade de um grupo de pessoas. Hoje nós temos a liberdade de eleger os nossos próprios governantes. O povo, ele decide quem é que vai governá-lo através do voto e vence a vontade da maioria naquela época. Isso era impensado. Então essas lutas populares, apesar de terem acontecido há bastante tempo atrás, lá no Brasil Império, elas ecoaram para a nossa sociedade. E esse histórico de lutas dessas pessoas que se sentiam oprimidas reflete nas realizações, nos direitos que nós temos hoje em dia. Tá perfeito? Então vamos parar por aqui? Não. Muita coisa ainda precisa melhorar. A democracia ainda precisa ser plenamente desenvolvida na prática, mas é através das lutas, através das reivindicações, através da busca pelos direitos, através de um desenvolvimento pleno da cidadania é que a gente vai alcançar uma sociedade justa, uma sociedade melhor para a gente, né? Então vamos lá. Aqui então vocês têm todas as informações de cada uma dessas rebeliões.
E só lembrando que a primeira, que é a Revolta dos Malês, tinha um diferencial, que além deles buscarem o fim da escravidão, que não dá nem para discutir, né, gente? É uma página horrível da história do Brasil e é algo inexplicável, é algo cruel, e que pena que isso aconteceu. Eles pediam o fim da escravidão e eles queriam liberdade, mas de religião. Por quê? Porque eles eram muçulmanos. Eles tinham uma religião que não era aquela oficial católica do Brasil, era a religião muçulmana, onde eles acreditam que o Deus é Alá, que Maomé é o profeta de Deus. Eles têm vários costumes diferenciados e eles queriam ter liberdade para professar essa religião dentro do território brasileiro, nada mais justo. Nada mais justo. E aí, então, esse é o diferencial da revolta dos malês. Eles queriam uma melhora na condição de vida e também uma liberdade religiosa. Olha que bacana. Eles queriam continuar praticando a sua religião, seus costumes. E isso era um diferencial. Aí vem as perguntinhas. Em quais estados brasileiros aconteceram essas rebeliões? Vocês vão ver na segunda coluna, estão aí os estados. A B. Quem eram os envolvidos na revolta dos malês? Na terceira coluna, vocês vão procurar na revolta dos malês quem eram os envolvidos. Só dos malês. Depois, quais eram as reivindicações da cabanagem e da Revolução Farroupilha? Voltando no quadro, qual é o item das reivindicações? Está aqui, vou buscar. Da Revolução Farroupilha, qual outra que pergunta lá? São duas, e vou pôr. E quais foram os resultados da Sabinada e da Balaiada? Aqui que são as duas últimas, última coluna. Aí, então, vocês vão colocar aqui na D quais foram os resultados da Sabinada primeiro e depois da Balaiada. Bem fácil, né? Tranquilo. E aqui nós temos uma história em quadrinhos que tem como tema a independência do Brasil. E aí vai mostrar alguns fatos que aconteceram durante esse processo. Vou ler os dois primeiros quadrinhos com vocês e depois vocês vão lendo de forma autônoma os outros, buscando a compreensão. E mesmo assim, surgiram dúvidas, aí vocês entram em contato comigo, com a professora Cacilda, que a gente vai estar sanando essas dúvidas junto com vocês, tá bom? A partir de quando o Brasil ficou pertencendo a Portugal? Desde que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. O Brasil era colônia de Portugal. Lembrando sempre que esse descoberto aqui, há várias controvérsias a respeito e nós já falamos sobre isso. O Brasil foi descoberto? Não tinha ninguém aqui então? Os portugueses foram os primeiros que avistaram a nossa terra? A gente sabe que não. Esse termo aqui, descoberto, é usado, mas a gente sabe que é um termo que não deve mais ser levado em consideração, visto que o Brasil já era habitado pelos indígenas. Então, os portugueses não descobriram nada. Então, é uma crítica a essa história em quadrinhos. Não iria modificá-la, porque é uma história em quadrinhos que eu peguei numa fonte na internet, mas lembrando que a gente tem que sempre olhar as coisas de uma forma crítica. Essa palavra descoberto, que o Brasil foi descoberto, a gente sabe que não foi descoberto, né? Os portugueses chegaram e colonizaram, mas não descobriram o Brasil. O Brasil já era habitado pelos vários povos indígenas que aqui viviam. E aí, o que aconteceu em 1808? Depois, o que aconteceu em 1822? Então, vocês vão ver aqui que tem uma ordem cronológica. Ó, tem alguns anos, algumas datas sendo citadas e o que aconteceu em cada uma dessas datas. E vocês vão ler com bastante atenção toda a história em quadrinhos, que é muito lúdica, muito bonitinha, de muito fácil compreensão. E aí vão completar aqui, ó. A partir de quando o Brasil passa a ser colônia de Portugal? Em que ano? E o que aconteceu em 1808, em 1821 e em 1822? Então, aqui o ano e aqui os fatos. O que aconteceu em cada um desses anos. Está tudo lá na historinha. Na conversa dos personagens, vai sendo dito o que aconteceu em cada uma dessas datas. E aí é só voltar lá e completar. Uma sugestão de filme, uma história de amor e fúria, balaiada, e um documentário, 1808, A Corte no Brasil. Disponível no Globo News em 2008. Aqui embaixo, fez tudo, terminou, o responsável assina, coloca a data e aí é só aguardar o dia de entregar lá na escola. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero que vocês consigam realizar as tarefas de uma forma bem bacana. Estamos aqui aguardando as dúvidas para melhor orientá-los. Entrem em contato, perguntem, não tenham vergonha.
Não tenham medo. Ah, de repente uma pergunta é boba. Não, nenhuma pergunta é boba. Toda pergunta é válida e melhora muito o processo de aprendizagem. E só lembrando que a gente fica muito feliz quando o aluno nos procura e a gente pode ajudá-lo. Ainda que por meios virtuais, como está acontecendo agora. Mas logo tudo vai passar e a gente vai poder se ver ali de novo, cara a cara, tá bom? Tchau, tchau. E aqui, para terminar, eu deixo um trechinho de um poema da Adélia Prado, porque vocês sabem que uma coisa que a gente faz aqui na escola demais é incentivar vocês a sonharem. E aí então eu coloquei um trechinho de um poema sobre sonho. O sonho encheu a noite, extravasou pro meu dia, encheu minha vida. E é dele que eu vou viver, porque sonho não morre. Adélia Prado. Bons estudos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.